Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição. Terça-feira, meu povo, tem como tema ruminando sobre ruminar. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E ó, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque se o canal tem te ajudado a entender mais sobre a lição dos jovens, a entender mais sobre o livro de Levítico, a entender mais sobre Cristo, quando você faz isso, você ajuda o canal a crescer e também alcançar mais pessoas para Cristo. Como eu estava dizendo, terça-feira tem como tema ruminando sobre ruminar. Quando nós conversamos com algumas pessoas a respeito de Levítico 11, elas vão argumentar que essa lei de saúde foi revogada por Cristo na cruz, que Cristo revogou simplesmente essa lei. Mas quando nós olhamos ali para os textos do Antigo Testamento ou para o Novo Testamento, não tem absolutamente nenhum texto que vai revogar algo relacionado à lei de saúde. Eu quero ler para vocês aqui alguns textos que vão falar, que eles usam de argumento a respeito desse conceito aplicado, que eles falam que esses textos simplesmente revogaram a lei de saúde. Mas antes de nós entrarmos nesses textos, eu quero abrir um parênteses citando uma coisa interessante. Quando nós falamos sobre leis aqui na Bíblia, nós vamos ter quatro blocos de lei. Nós vamos ter a lei moral, nós vamos ter a lei de saúde, nós vamos ter a lei cerimonial e a lei civil para a nação de Israel. Algumas leis realmente foram revogadas ou não fazem relação para nós. Por exemplo, leis cíveis. Nós não moramos em Israel. Então, a lei civil não serve para mim e para você. Nós moramos no Brasil, no século 21. Então, esta lei ela não interfere, não age conosco, porque nós não temos o santuário, nós não somos israelitas, enfim. Esse conceito não é aplicado para nós. Quando nós olhamos para as leis cerimoniais, nós vamos ver que a lei cerimonial ela foi cumprida com a morte de Cristo na cruz. Então ela não foi revogada, mas ela foi cumprida. Lógico que ainda falta, como nós conversamos semana passada sobre o santuário, falta uma festa para se cumprir, está acabando a outra festa, enfim. Mas a necessidade do sacrifício diário, das festas realizadas aqui na terra, não tem mais essa necessidade. Por quê? Como Cristo morreu na cruz, a lei cerimonial foi cumprida. Por isso que quando Cristo está morrendo na cruz, o véu do Santo para o Santíssimo é rasgado de cima a baixo, mostrando que aquela lei, aquele local não tem mais a necessidade que deveria ter, porque o Cordeiro de Deus morreu na cruz. Quando nós olhamos para a lei moral ela não foi revogada. Por quê? A lei moral foi dada lá no Éden. Adão e Eva já guardaram o sábado. Então, se nós olharmos para isso, lá com Adão e Eva não existia separação entre israelita, brasileiro, não tem separação. Todo ser humano estava ali. E sobre a lei de saúde, muitas pessoas relacionam ali quando Moisés dá a lei para o povo em Levítico. Porém, se você for lá no capítulo 7 de Gênesis, você vai ver que Deus já faz uma separação entre animais puros e animais impuros para Noé. Ele vai falar sobre a arca, 7 animais puros e um par de animal impuro. Então, Noé já sabia diferenciar um animal puro de um animal impuro. E Noé não existia ali a separação entre israelita e não israelita. Isso vai acontecer só mais para frente na Bíblia. Ou seja, a lei já existia para o ser humano. Então nós podemos olhar que para o ser humano continua vigente nos dias de hoje a lei moral e a lei de saúde. Porque foi aplicada para o ser humano, foi dada para o ser humano. E a lei cerimonial foi cumprida e a lei civil não serve para mim e para você, porque nós não somos israelitas, tá bom? Entendendo este conceito, agora nós vamos olhar para os textos que nós conversamos, que as pessoas usam para argumentar que a lei foi revogada. O primeiro texto é Marcos 7, 18 e 19. Nesse texto, Jesus vai falar sobre como que nós somos sujos, como nós não precisamos simplesmente nos limpar a mão, porque o que vem de fora que nos contamina, o que vem de dentro do coração nos contamina. Jesus naquele momento está falando sobre pureza moral e não sobre alimentação. Pense comigo, por que Jesus citaria um alimento que é impuro, na qual ele não comeria? Então, para Jesus, uma coisa impura não é nem para ser alimentado, mas na verdade ele está dizendo sobre os desejos do coração, sobre as vontades. Então ele não está revogando a lei de saúde, ele está fazendo uma aplicação relacionada à moral. Alguém que é puro ou impuro moralmente. Então, se o meu coração está cheio de impurezas, eu vou ser impuro moralmente. E se o meu coração está cheio de pureza, eu vou ser puro moralmente. Então o que vai sair do meu coração são coisas boas. Se eu ando próximo de Cristo, eu vou fazer coisas relacionadas com Cristo.
se eu ando próximo do inimigo, eu vou fazer coisas relacionadas com o inimigo. É nesse conceito que Jesus está conversando. Ele não está se referindo à alimentação, ele não está se referindo ao alimento puro ou impuro, ele não está revogando a lei de saúde. Um outro texto importante também é Atos capítulo 10, verso 14 e verso 15. Nesse capítulo, nesse texto, Pedro tem uma visão sobre um véu se abrindo e animais puros e animais impuros e se alimentando de animais impuros. O interessante é que as pessoas pegam esse texto e falam, tá vendo? Pedro teve a visão, então nesse momento o Espírito Santo, Deus falou para ele que ele podia se alimentar de animais impuros. Só que as pessoas não continuam lendo o capítulo, porque dentro do próprio capítulo, Pedro vai dizer, agora eu entendi que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, para os judeus, os gentios, eles eram impuros, não eram merecedores de ouvir o evangelho. Então, com esta visão, Deus apresenta para Pedro, você vai pregar também para os gentios. Então, se nós continuarmos olhando ali, vai ser Cornélio, mandando o pessoal para lá conversar, enfim. Essa é a apresentação desse capítulo. Não tem absolutamente nada a ver com alimentação. Muitas pessoas pegam o texto, tiram do contexto para se tornar um pretexto, mas quando nós estudamos a Bíblia, nós precisamos também analisar o contexto e o que realmente está sendo aplicado. Mas especificamente nesse texto, capítulo 10, o próprio Pedro diz que ele entendeu que não tinha nada a ver com alimentação, e sim com a pregação do Evangelho. Então é importante nós olharmos e entendermos que a obediência ela vem de Deus. Então quanto mais eu estou sujeito e submisso a Deus, mais fácil é eu entender e compreender o que Ele realmente quer dizer. Então nós olhamos aqui para esses dois textos brevemente que as pessoas usam como argumento, mas ficou claro para você que não existe nenhuma passagem na Bíblia que revoga a lei. Afinal de contas, como eu disse, a separação entre animais puros e impuros já existia lá no começo do Gênesis. Então é importante para a pessoa entender que quando nós olhamos para a Bíblia, nós não podemos separar, tirar um pedaço e colocar de lado. Não, nós precisamos analisar ela como um todo. Nós precisamos pegar os textos e começar a comparar, a entender, a olhar o que o autor queria escrever ali naquele contexto para nos auxiliar a entender. E tudo isso só é realizado se nós abrirmos o nosso coração para a ação do Espírito Santo. Porque se eu pegar a Bíblia nua e crua e simplesmente não olhar para o contexto, se eu simplesmente pegar somente um verso fora de sentido, eu vou começar a colocar o que eu quero colocar. Então, a Bíblia não vai estar falando comigo, e sim eu vou estar falando com a Bíblia. Então, a cosmovisão não é bíblica, é a minha cosmovisão que vai estar interferindo na Bíblia. E nós, como cristãos, não usamos a Bíblia desse jeito. A Bíblia fala sobre mim e sobre o mundo. Então é a cosmovisão bíblica. Eu olho para o mundo através da Bíblia e não o contrário. Eu não olho para a Bíblia através do mundo. Então quando eu tento distorcer o texto bíblico, eu estou olhando para a Bíblia através do mundo. Mas quando eu olho entendendo o que a Bíblia fala, eu estou olhando para o mundo através da Bíblia, como deveria ser a nossa vida. Tudo passa por Deus, tudo passa pelo Criador, tudo passa por aquele que nos salvou, nos criou, nos redimiu, que deu instruções claras para a nossa saúde, que deu instruções de como a nossa vida pode ser melhor se nós seguirmos aquele que nos criou. A Bíblia é um manual de instruções. E Deus, como Criador, Ele sabe o que faz bem e o que não faz bem. Aquilo que é bom e aquilo que não é. Aquilo que eu posso fazer que vai dar certo e aquilo que se eu fizer vai dar ruim. Então Deus ele deixa a instrução clara. E nós precisamos simplesmente olhar, entender e colocar em prática. Neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, meu Pai, de estarmos na sua santa presença. Obrigado, Pai, porque hoje nós estudamos um pouquinho mais sobre a Tua palavra. Olhamos, Pai, que a Tua separação de animais puros e impuros não aconteceu somente ali em Levítico 11, mas ela já existia anteriormente, meu Pai. E também olhamos para dois textos onde as pessoas acabam distorcendo a Tua palavra, Pai, para justificar que nós podemos simplesmente revogar a lei de saúde, que o Senhor revogou a lei de saúde, meu Pai. Pai, primeiramente nos ajude a entender e a obedecer ao Senhor, Pai. Que possamos realmente estar sujeitos à Tua verdade, à Tua vontade, Pai. Que possamos realmente viver de acordo com o Teu querer, meu Pai. Que o Senhor derrame Sua sabedoria sobre nós, para que cada vez que abrirmos a Tua palavra, possamos olhar para a Bíblia e não olhar para o mundo e tentando buscar justificativa na Bíblia. Que nós possamos sempre ter uma cosmovisão bíblica, meu Pai. Olhando sempre com as lentes da Bíblia, com as lentes do céu, para olharmos para nós e para o mundo, meu Pai.
fique conosco, perdoe os nossos pecados e tudo isso, meu Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e você ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados no canal. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, o canal é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui nessa playlist da lição dos jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!